Em 1996, 3 pessoas juraram ter visto uma criatura que não era deste mundo, numa cidade pacata de Minas Gerais. O que veio depois foi pior. A história de uma captura militar, um corpo escondido e uma fita que nunca apareceu. 30 anos e um documentário internacional depois, ninguém provou o que aconteceu, nem conseguiu enterrar o caso. Este é o arquivo número 6, o caso Varginha. Varginha, sul de Minas Gerais. Verão de 1996. Uma cidade tranquila de pouco mais de 100 mil habitantes. 20 de janeiro, tarde de chuva forte. 3 jovens voltavam para casa cortando caminho por um terreno baldio. Encostada num muro, viram uma figura agachada, magra, de pele marrom escura, cabeça grande, com 3 saliências no crânio. E os olhos, grandes, vermelhos, parados nelas. Uma das testemunhas resumiu o que sentiu numa frase: aquilo olhou pra gente, e não era humano. Acharam que era alguém doente, depois que era o diabo. Saíram correndo e não olharam para trás. Em casa contaram tudo. A mãe foi até o terreno, não achou ninguém, mas sentiu um cheiro forte e estranho e viu uma marca no chão. No começo, ninguém levou a sério. 3 jovens assustadas na chuva, só isso. Mas elas não eram as únicas testemunhas daquele dia. Pela cidade, outras pessoas diziam ter visto algo, e começou a circular uma palavra perigosa: captura. Contava-se que, horas antes, o corpo de bombeiros teria recolhido uma criatura viva, encolhida num canto da cidade. Um militar, em sigilo, chegou a descrever o ser à televisão: pele escura, veias salientes, respiração ofegante. A criatura, ou as criaturas, teriam sido levadas em viaturas para uma unidade do Exército, a Escola de Sargentos das Armas. E de lá, diziam, para um hospital, sob escolta, longe de qualquer câmera. O zelador do zoológico jurou ter visto os bombeiros carregando algo que não era nenhum animal que ele conhecia. Meses depois, 3 animais daquele zoológico morreram. Ninguém soube explicar a causa. E havia a parte mais sombria da lenda. Um jovem soldado teria participado da operação, em contato direto com a criatura. Semanas depois, ele morreu. A causa oficial: uma infecção fulminante. A família e os ufólogos viram outra coisa ali: contaminação. A cidade sussurrou, o exército se calou. Foi quando 2 ufólogos mergulharam no caso: o advogado Ubirajara Rodrigues e o pesquisador Vittorio Pacatini. Pacatini lançou um livro, Incidente em Varginha. Foi ele que jogou o caso no Brasil inteiro. O fantástico foi a cidade. Varginha virou manchete nacional, virou a Roswell brasileira. Mas até o ufólogo mais envolvido foi honesto sobre os limites do que tinha. Ubirajara admitiu: não existe prova de que um ser extraterrestre tenha sido capturado. Havia relatos, testemunhas, coincidências perturbadoras. Provas materiais, nenhuma. Do outro lado, o exército negou tudo, do primeiro ao último dia. O coronel apontado como chefe da suposta operação foi direto: a história foi inventada por um ex-soldado. Uma sindicância concluiu: as viaturas se moveram, sim, mas para manutenção, em datas que não batiam com o avistamento. E o inquérito militar deu a explicação mais terrena de todas.
Para o exército, as jovens viram um homem. Um morador de rua com transtornos mentais, conhecido na cidade. Encharcado pela chuva, encolhido junto ao muro, ele teria sido confundido com um ser de outro mundo. Em 2026, 30 anos depois, a Justiça Militar liberou o inquérito completo, quase 600 páginas. A conclusão não mudou, nada de alienígena. Só que algumas coisas o laudo oficial nunca explicou. 4 meses depois do caso, 5 homens procuraram as testemunhas. Ofereceram dinheiro para que mudassem a versão. Se foi tudo um engano numa tarde de chuva, por que comprar o silêncio de 3 pessoas? E as testemunhas nunca recuaram. 30 anos depois, repetem a mesma história, nos mínimos detalhes. O caso parecia morto, até um cineasta americano desembarcar em Varginha. James Fox, documentarista especializado em casos de OVNI, passou anos investigando a cidade. Em 2022, lançou o filme Momento de Contato. Nele, militares e médicos aposentados falaram pela primeira vez décadas depois. E Fox afirmou ter certeza de uma coisa: existe uma fita. Imagens da criatura, gravadas por alguém de dentro. Ele chegou a oferecer publicamente $200 mil por esse vídeo, com procedência comprovada, e uma recompensa a mais para quem o encontrasse. Até hoje, ninguém apresentou a fita, mas a oferta continua de pé. Então, o que apareceu em Varginha naquela tarde de chuva? Um disco que caiu e seres recolhidos em segredo? Ou um homem indefeso, transformado em lenda por uma cidade inteira? De um lado, um documento que encerra o caso. Do outro, testemunhas que nunca mudaram, um soldado morto e uma fita que dizem existir. E você, no que acredita?